Estreou no Netflix Apocalipse nos Trópicos, o novo filme de Petra Costa. Quem vê, acha uma bela peça de propaganda ordinária. Um filme sobre evangélicos com uma narrativa tão enviesada que não engana ninguém. Shakespeare escreveu que a vida é um conto escrito por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada. Eu incluiria, e dirigido pela Petra Costa. Isso é Apocalipse nos Trópicos. E é sobre ele que eu e Josias Teófilo falaremos neste Cine Quinto. Cortou. E para falar desse filme, como eu disse, estou aqui com Josias Teófilo, essa obra-prima do cinema documental nacional. Não você, o filme, mas você também é a obra-prima da direção brasileira. Tudo bem, Josias? Tudo ótimo. Vamos lá falar dessa obra de arte do cinema brasileiro. Petra Costa, eu já sei que você já gosta dela há muito tempo, desde Democracia em Vertigem. A gente fez um programa aqui. Desde antes, desde o filme que ela fez, Helena, sobre a irmã dela. É verdade. É insuportável igual aos outros. É mesmo? A Helena eu não vi. Helena é um filme que ela fez sobre a irmã que suicidou-se. Ela era uma atriz, morava em Nova York, e é a mesma coisa, a voz dela, a imagem de arquivo, ela falando de como é, a história até que é comovente, a história é comovente, mas a forma como é dita estraga tudo, porque é excessivamente meloso, senta que lá vem a metáfora, né? Ela adora uma metáfora. É, uma metáfora e tem uma mulher com vestido longo dentro da água, esvoaçante, que é a metáfora da situação da mental, da irmã, etc., da pessoa com depressão. É um filme verborrágico, senta que lá vem a metáfora, e muito desagradável, é muito ruim. Eu fui no cinema, porque me interessa muito essa questão da memória, né? Porque esse é o tema da minha vida, na verdade. E eu fui ver, mas é terrível e é tão ruim quanto os outros. Você falou, para mim foi a pior experiência, sem sacanagem, eu estou falando agora sem hipérbole, foi a pior experiência cinematográfica da minha vida, foi pior que Emília Pérez, foi pior do que... Porque o Emília Pérez, pelo menos você consegue rir da desgraça, fala, nossa, olha que absurdo. Esse aqui é um mal-estar, mas não é um mal-estar no sentido de, ela está me falando verdades e agora eu acordei. É um mal-estar do tipo, essa adolescência tardia, né? A voz, cara, a voz é um negócio que fala, porque Bolsonaro, porque o Evangelho... Cara, toma uma vitamina, um Neston, sei lá, qualquer coisa. Mas vamos pro filme em si, né? A Petra a gente já sabe que está nos nossos corações. Além de tudo, né, tem a questão familiar, né? Porque ela poderia até sair disso, é uma pessoa que faz bons filmes, não é isso que faria ela fazer maus filmes. Mas ela tem aquela ligação com as empreiteiras, né, com o governo Lula, com não sei o quê, que também fica mais suspeito ainda. Mas ela começa... Eu já vou começar te provocando, porque você sabe que eu gosto. Ela começa falando de Brasília. Que você adora Brasília. Eu acho Brasília um horror e essa coisa... Eu acho que é a cara dela gostar de Brasília e falar que aquele é o berço da democracia. Discorra sobre isso, você concorda com ela que Brasília é o berço da democracia? Sim, primeiro de tudo é que a família dela fez parte das empreiteiras que construíram Brasília. Então tem uma relação aí. Não sabia que tinha essa ligação tão direta. Assim. Eu amo Brasília. Brasília é para mim a cidade mais linda do mundo. Pô, não faz sério. Já foi para Praga, por exemplo? Não, mais cidade moderna, a moderna, né? A cidade moderna mais bonita do mundo, a moderna é. Mas o que é que acontece? A forma com que ela fala de Brasília, aí você fica... Aí eu deixei de gostar. Exatamente. Porque, pelo amor de Deus, e também o modo... E também tem outro problema desse filme, é o seguinte, ela está se repetindo muito. Então são dois filmes muito parecidos, e eu acho que é por isso que ninguém está falando do filme. Pois é, a gente acabou falando, antes de começar aqui, você me falou, acho que a gente fez uma bobagem, porque a gente vai falar de um filme que ninguém tá falando, vai dar palco pra ela. Eu dei uma pesquisada no Twitter e não vi grande repercussão nesse filme, não. E assim, entrou lá na Netflix, forçaram a gente a ver aquilo lá. Tava bem na primeira página, e eu não sou target. Tem um problema que é muito parecido com Democracia em Vertigem. Ela também usa a cidade de Brasília, ela também volta à ditadura, ela também usa imagem de arquivo. E o filme, a primeira parte do filme parece cenas excluídas de Democracia em Vertigem, o que parece uma continuidade. É um problema seríssimo isso, porque
provoca tédio. Então, tédio é o que a gente sente o filme inteiro. Sim, Sinceramente, eu vi verdade. esse filme assim, eu parei umas 20 vezes, vi em 20 também, pedaços. eu Aí eu vi alguma coisa interessante, tem umas séries boas que eu tô vendo aí. Aí eu voltava para uma série boa, inclusive séries documentário boas. Eu tenho uma série muito boa na Disney Plus sobre a Priscila Belfort, que é a irmã do Vitor Belfort, que foi você falou que desapareceu. no Twitter. E é excelente, a série é excelente. Eu me emocionei no primeiro capítulo já. Você vê que é possível fazer coisa séria com imagem de arquivo, né? E envolver as pessoas. E, na verdade, o cinema documentário está vivendo um grande momento, porque os streamings, eles descobriram esse potencial da imagem de arquivo. E eu costumo dizer que a imagem de arquivo é a coisa mais linda que existe no mundo, porque ela incorpora o tempo, né? Então... Na própria imagem já tem o tempo dela, né? Porque a tecnologia da época que foi usada para captar aquela engraçado imagem, que é o ruído da verdade. tecnologia, ou seja, aquilo que dava errado na época, aquilo que eles não conseguiam equalizar, que faz hoje ser uma coisa nostálgica e bela, né? É verdade. Então, só que a forma com que ela usou foi muito ruim. Então, o filme tem vários problemas. Primeiro, excesso de metáfora e imagem que não tem necessariamente relação. Segundo, o filme é desconjuntado. Ele não se integra. É o seguinte, qualquer obra de arte, inclusive o cinema, que não aparenta, a forma não aparenta ser tão importante no cinema, porque a verossimilhança é a coisa mais importante, porque você está vendo o real ali. Mas a forma é importantíssima, como qualquer obra de arte. Na arte em geral, inclusive no cinema, a forma, o conteúdo se expressa através da forma. Perfeito, concordamos. Então, até a música a gente vê isso claramente, né? Porque não tem conteúdo nenhum, zero, música clássica principalmente, né? Então, a forma expressa e provoca a emoção, é a forma que provoca a emoção, não só o conteúdo. Isso. O conteúdo também. Então, no caso, o filme é dividido em capítulos, os capítulos não fazem o menor sentido. Menor. Entendeu? O filme é totalmente desconjuntado, ele é disperso. Inclusive, parece, às vezes, eu tive a impressão, não sei se é a mesma que você, provavelmente, que tem um filme na primeiro terço e, de repente, muda para outro completamente, outra história. Você acha que ela vai falar da teologia, de como isso está virando uma questão política, não sei o quê. De repente, vira o Lula ganhou, o Lula perdeu, o Bolsonaro... E aí, no final, volta um pouquinho ali, mas... Pois é, em tese o filme trata da influência dos evangélicos na política, só que ela não se aprofunda disso porque ela é dispersa em outras frentes, que são, ela quis tratar do governo Bolsonaro, ela quis tratar da ditadura, ela quis usar o Apocalipse como metáfora. Mal usada, pessimamente ela quis falar da questão do governo Bolsonaro, da eleição, da facada, ela fez o que eu falei que ela não tinha feito. Que eu disse, é um absurdo que em Democracia em Vertigem não exista. Aliás, a única coisa boa do filme Democracia em Vertigem é o nome é bom. Mas é um absurdo o que ela fez, que ela ignorou a existência da facada. Agora ela tratou. Mas ela ignora outras coisas nesse, ignora outras Muitas coisas importantíssimas. Pois é. Então, ela abriu tantas frentes nesse filme que ela não consegue resolver. E o filme é tão disperso que é por isso que a gente fica tão desagradado. Porque, de alguma forma, um filme é um problema que se resolve. Mesmo um filme de arte é um problema que se resolve. Num filme, não cabe tanta coisa quanto um livro. Então, um filme, Alberto Cavalcante dizia, você pode fazer um texto sobre os Correios, mas deve fazer um filme sobre uma carta. Sensacional. Então é isso que ninguém sabe mais hoje fazer, né? Porque todos os filmes da esquerda ou da direita são totalmente dispersos. Eu fui em Cannes Filmes agora... sobre Correios que não falam nem da superfície do Correio de também. tudo, não. É o seguinte, eu vi o filme de Cláudio Mendonça Filho em Cannes, o Agente Secreto, que ganhou prêmio lá. E o filme quer tratar de tudo, da homofobia, do machismo, do racismo, do colonialismo, da ditadura, do preconceito. Quando eu digo amigo, faz uma enciclopédia Barça. Logo, porque não cabe, num filme não vai caber isso tudo. Você compra todas as frentes e não resolve nenhuma. Então, o filme da Petra Costa é assim. Ela comprou todos os temas e não soube resolvê-los. Por exemplo, ela trata da pandemia, que é um tema extremamente delicado. Exatamente. E é um tema extremamente polarizado, delicado, ideológico, e tem várias repercussões hoje que estão tomando outra dimensão que não é a que eles viam, né? Então, mortes, etc., que seria bom levar em conta, mas aí é aquela coisa da gripezinha. E outra coisa, o outro grande problema do filme
é o que eu chamo de síntese confusa, né? Que é assim, você pega um fato, coloca outro fato e você relaciona aquele com o outro. Só que às vezes os fatos não têm nenhuma relação. Isso é o tempo todo, cara. Nenhuma relação uma com o outro. Por exemplo, ela fala da ascensão dos evangélicos. Aí ela fala da pandemia, do governo Bolsonaro na pandemia, como se fosse o governo Bolsonaro representa os evangélicos. Aí depois, ela já é forçado, mas aí depois ela relaciona isso com o 8 de janeiro. Eu digo, amigo, faz uma pesquisa lá de quem é que tá das religiões. Eu tenho certeza que tinha macumbeiro, espírita, católico, tudo. evangélico, tinha tudo. Então o fator religioso aí não é preponderante. Sempre existe no filme, aliás, como um todo, aliás, na cabeça desse tipo de esquerdista adolescente, porque tem até uns esquerdistas mais inteligentes, por incrível que pareça, mas esses mais adolescentes, a ordem das coisas está sempre invertida, né? Por exemplo, a religião é o medo dela. Aliás, ela já começa mostrando que não entende nada. Ela fala até isso. Eu não sabia nada de Paulo de Tarso. Eu sabia sobre a Revolução Soviética e a fórmula do oxigênio, porque ela é muito racional. E o pessoal que sabe de Paulo de Tarso é um pessoal que vive num mundo de fantasia, de Papai Noel. Então, isso já é colocado. Ela coloca aquelas pessoas com uma condescendência do tipo, é o povo meio burro, a direita fala os mamacos, eles falam a mesma coisa, é os religiosos ali que ficam fazendo. É o mesmo tipo de pensamento idiota que trata o outro como se fosse um débil. E não é. E aí ela usa o pensamento metonímico de pegar um cara lá super falando em línguas como se fosse os evangélicos. Pô, tem batista, tem luterano, tem os próprios católicos que apoiaram também menos o Bolsonaro, até por causa da teologia da libertação, que ela acha ótimo, que é a coisa mais anticatólica dentro do catolicismo. Então, assim, tem muito esse tipo de coisa, mas o que mais me impressionou é coisa básica, do tipo, ela fala... porque o que aconteceu? De repente veio os evangélicos e eles focam muito na questão do apocalipse, para fazer a grande metáfora da vida dela, que é falar que é o apocalipse. E o Apocalipse é um livro esquisito, porque, na verdade, Jesus vem para se vingar. Cara, como é que a pessoa fala isso num filme? É tão básico do básico, que não tem a ver com vingança, mas com justiça, e a diferença entre vingança e justiça é tão gritante. E no começo do filme ela já dá um negócio assim, ela não entende nem o básico, o ABC da teologia básica para falar daquilo. Ela não sabe do que ela está falando. Ela assume que ela não conhece, então ela diz assim, ela declara, rigorosamente assim, eu conhecia a fórmula do oxigênio, mas não conhecia nada sobre João, Paulo e os 4 cavaleiros do Apocalipse, que também é um clichê dentro do Apocalipse, né? Ela nem para pegar um negócio do Apocalipse mais interessante. Pois é, então tem o problema aí, que é o seguinte, primeiro, ela fala como se não tivesse problema nenhum, ela não conheceu o mito fundador da civilização ocidental. Evidentemente eu estou usando o termo mito não como história fantasiosa, mas como história fundadora. Isso. Então, é uma história fundadora, fundou a cultura ocidental. Uma cineasta, um escritor, um poeta, uma poetisa, quem quer que seja, faz parte, está produzindo cultura. E quando você está fazendo cultura, você precisa conhecer, você precisa herdar aquilo, você precisa reconhecer a cultura ocidental, os fatos primordiais. Claro, você não precisa conhecer a Bíblia de cor, mas você precisa conhecer os fatos, a história principal do Novo Testamento. Você sabe quem é Paulo de Tarso, você tem que saber. Você tem que São saber. Paulo, o nome é dado, já que gosta tanto de política, já que gosta tanto do Brasil, o nome da maior cidade do Brasil é dada a São Paulo. Você tem que saber quem é o cara. Porque foi fundado no dia da conversão de São Paulo. Então, é preciso conhecer. Então, a sua ignorância você não pode se orgulhar da sua ignorância. Principalmente se você quer produzir cultura, você tem que você tem que assimilar isso para poder dar a sua contribuição dentro da cultura. Então, já começa aí, é um absurdo. E ainda mais ela colocar uma coisa como se fosse uma coisa científica elevada, que é a fórmula do oxigênio, que não necessariamente serve para nada. Exatamente. Entendeu? Mas desconhecer fatos fundamentais da cultura ocidental. E não digo só isso, não. Você tem que conhecer também
a Odisseia, você tem que conhecer a poesia, você tem que conhecer Shakespeare. Se você quer produzir cultura, você tem que conhecer isso tudo, você tem que conhecer. Existe o basicão, né? Tipo, é o basicão. É o Mesmo básico, que você conheça para antagonizar. Você vai falar, não, eu vou conhecer a Bíblia de cor, como você falou, não precisa ser de cor, mas eu vou saber essa história aqui para poder antagonizar, falar, ó, o mundo ocidental está errado por isso, isso, isso. Mas se você nem sabe o que te fundou, as coisas que você defende, inclusive como esquerda, né, que é o amor ao pobre, ao próximo, também veio daqui. Também veio daqui, Tipo... Então vamos prestar atenção aí. Então, essa coisa da síntese confusa é realmente a linguagem que ela usou. Ela faz o tempo todo, é por isso que o filme é tão desagradável. Então, isso tem uma tradição no cinema brasileiro dessa coisa da síntese confusa. Glauber Rocha muito isso. E também um filme que ela cita indiretamente no filme dela, que é o filme do Joaquim Pedro de Andrade, que é Brasília, Contradições da Cidade Nova. Que é um filme que faz uma crítica, é a crítica mais imbecil que eu já vi à cidade de Brasília, que é uma crítica esquerdista, marxista, à cidade, dizendo como essa cidade não resolveu as questões de classe, os pobres continuam morando longe. Eu digo, olha só, presta atenção. Uma cidade é um projeto urbanístico, arquitetônico. Ela não resolve os problemas sociais. Mas os caras tinham essa intenção, né? Niemeyer, o Lúcio Costa. Elas tinham intenções de fazer aquilo que eles fizeram, que era fazer uma arquitetura que fosse uma obra planejada, racional, e que tivesse as suas, por exemplo, fosse prédios altos, prédios cercados por um ambiente bucólico ao redor. Então isso eles fizeram. Agora você criticar que tem gente morando longe de Brasília, isso não faz parte do projeto de Brasília. Isso é a mais perfeita síntese confusa. Perfeito. Você pega uma coisa, pega outra e você mistura tudo e você não sabe, e não tem relação nenhuma à crítica que você está fazendo. Então ela faz isso também, né? Então as metáforas que ela faz não fazem sentido. Por exemplo, usar a cidade de Brasília para aquele contexto e usar o 8 de janeiro, também essas coisas elas não... E também o filme é vítima de uma coisa, que é aqueles fatos que ela representa no filme foram tão exaustivamente explorados pelo jornalismo que a gente cansou daquilo. É como, sei lá, em 2002 você vê os Torres Gêmeas. Você vê, não tem um filme bom sobre as Torres Gêmeas. Por quê? Tenta lembrar. Pensa... Depois de 2020, eu acho que começaram a aparecer os filmes. Realmente bom não tem. Por quê? Porque saturou tanto aquelas imagens que ninguém consegue explorar. Então, e também muita imagem de celular, muita imagem de baixa qualidade que ela não soube explorar dentro da imagem cinematográfica, né? Então... parece um filmão de YouTube, né? Exatamente. Com umas cenas ali do STF, meio câmera lenta. Parece que a internet, ela tá ganhando dentro do cinema, né? A linguagem da internet, ela veio para ficar. Porque você vê a substância é o quê? TikTok. Se você vê o agente secreto... O próprio Super-Homem que eu falei hoje, TikTok. Você vê o Agente Secreto, o que é? Agente Secreto com Wagner Moura é Porta dos Fundos. Veja Super-Homem, eu falei exatamente isso. Eu falei, cara, o Super-Homem parece um sketch do Porta dos Fundos, até o figurino parece. Então, olha, que problema. Falar exatamente isso. Que época para se viver, hein, amigos? Que época para se viver. Agora, uma coisa que também apresenta bem a visão dessa turma Leblon, eu não sei nem se ela é do Leblon, mas tem voz e jeito de Leblon, que é essa coisa de esse pessoal que acredita em Deus e quer levar Deus para a vida dele, né? Que coisa horrível. Deixa Deus lá na igreja, fica lá no domingo, depois quer ir levar isso para sua vida, como se isso não fosse... Eu sempre falava, quando eu era ateu, eu falava para as pessoas que acreditavam, eu falava, cara, desculpa falar, mas se eu acreditasse nisso que você acredita, eu ia viver isso profundamente. Eu não ia falar assim, eu acredito, tá lá numa caixinha da minha vida escondido. Pô, existe uma vida depois daqui, existe um Deus que se preocupa com a gente. Cara, isso é muito importante, isso tem que estar em todos os aspectos da minha vida. E aí ela confunde o Estado laico com o Estado ateu, né? O tempo todo. Ela acha lindo que em Brasília eles tiraram a igreja do meio, né? Pelo menos é o que ela diz lá, que no projeto a igreja ia ficar na praça, mas eles tiraram. E eu falo, cara, isso é anti-sociedade. As melhores sociedades do mundo
tinha Deus como... Não era nem sempre central no sentido... Aliás, quem inventou essa separação de Estado e Igreja foi o cristianismo também. São coisas básicas que ela não sabe, que ela está colocando tudo na mesma cumbuca, né? Então, essa coisa de querer separar a política... eu acredito em certas coisas morais, eu vou levar isso para as leis que eu quero que sejam aprovadas para que as pessoas, né, não matar, por exemplo, vem dos 10 mandamentos. Antigamente tinha olho por olho, dente por dente, né? A gente falou, não, isso aí não é legal. Aliás, a vingança para mim foi o pior, porque é isso, Jesus é que falou, não, você tem que amar o inimigo. Esse ciclo de vingança é que faz a gente viver ferrado. Então, assim, ela não entende o básico e quer fazer um filme dando lição de moral na tiazinha do coque, cara. Isso é tão irritante. Não sei se... Não, e tem uma coisa que ela fala, olha só o que ela fala, diz, pensei que a sociedade fosse evoluir para não precisar da religião. Hoje noto que estamos no caminho oposto. Então, e ela diz, olha, a nomeação de um evangélico para o Supremo abriria uma frente para o estabelecimento de um Estado cristão. Olha que afirmação leviana. Absurda. Então, na verdade, olha só, basta dizer uma coisa. Os Estados Unidos foram fundados por comunidades religiosas evangélicas, entendeu? Inclusive puritanas. E isso isso descambou em quê? Em democracia. E liberdade. E liberdade. Ou seja, o efeito é oposto. Por quê? Porque a religião, principalmente os evangélicos, eles são divisivos. Então eles acabam se separando daquela comunidade, faz outra. E eles criaram um Estado laico na prática, porque quando eles se separaram, eles criaram a modernidade. E aí, na verdade, as pessoas, existia só uma religião, todo mundo ia para aquela igreja. Quando começou a existir várias, as pessoas ficaram confusas. Peraí, então, na verdade, tem várias opções aqui, né? Então, talvez não seja tão certo assim. A laicidade foi crescendo dentro da sociedade por causa disso. Mas, no caso da religião, veja bem, não é só os evangélicos que tentam influenciar a religião. Os os marxistas também. As diversas tendências dentro do marxismo e também... Os identitários tentam influenciar e conseguem influenciar o Estado muito mais Isso do não que incomoda. Um evangélico. Por quê? Porque o Estado, como eu disse recentemente, por que as pessoas pararam de fumar em bar, em cinema? Não foi por causa de uma decisão democrática. Eu não lembro de participar de nenhuma escolha que decidisse. Simplesmente alguns bilionários decidiram e difundiram isso para a sociedade, impuseram isso, comprando políticos, influenciando políticas diretamente, conseguiram mudar as legislações de países do mundo inteiro. Então, os evangélicos não são o único grupo de interesse que existe. Claro. E todos eles têm direito de usar a religião para defender os seus ideais, então, e votar naquelas pessoas que elas acreditam. Né? Então, outra coisa que eu noto também é o seguinte, eu não acho que os evangélicos seja um fator novo na política brasileira. Pelo contrário, esse filme está atrasado em uns bons anos, viu? Então, existem os documentários do Documento Especial, que é uma excelente série de programas, uma das melhores séries de programas do mundo, inclusive foi premiado do mundo inteiro, feita por Nelson Hoynes, que ele mostra já a ascensão dos evangélicos da década de 90, década de 80, década de 90, década de 2000. Então, e filmes muito bem realizados, documentários televisivos muito bem realizados. Então, eu acho que o fator novo que eu estou notando é, na verdade, as conversões em massa ao catolicismo. Isso é uma coisa muito nova e muito estranha, até para mim que sou católico, entende? Então é uma coisa assim, as pessoas... Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu queria que o Arthur participasse, para ter um evangélico, né? Fala tanto sobre evangélico, mas ele não pôde, porque ele está trabalhando bastante, ele está em outro fuso horário. Então, um abraço para o Arthur e para os evangélicos. Também, se quiserem comentar aqui para falar, não, vocês estão errados, fiquem à vontade. Porque tem dois católicos aqui, né? Enfim. E o interessante é você pensar que Lula foi eleito com o apoio dos evangélicos por causa do José de Alencar, que era o vice dele, e trouxe os evangélicos. E isso em 2002, Malafaia, né? Pois é, Malafaia apoiou, Marco Feliciano apoiou. Por que Marco Feliciano se tornou presidente da Comissão de Direitos Humanos em 2013? Que foi ali foi a ruptura que afastou os evangélicos da base do governo Lula. E eles mantinham os evangélicos dizendo, fiquem aí que a gente não vai apoiar o aborto.
a gente vai manter, a gente vai ser contra o aborto, nós somos católicos, Lula dizia que é católico, diz até hoje que é, etc. Então, eu acho que esse filme ele chegou num tempo um pouco errado, um pouco atrasado, um pouco... Esse é o problema de falar de atualidade, porque os desdobramentos do 8 de janeiro estão acontecendo até agora. Então, não, já tem coisa anacrônica ali do que ela está falando, até dos discursos. Quando ela fala, esse ministro do Supremo vai fazer uma teocracia. Cara, se você for ver as últimas decisões mais importantes que viraram notícia, foi o cara que fez... que falou, não, a gente precisa seguir a Constituição aqui, não tem esse negócio. Então, concorde ou não, goste dele ou não, é um cara que está mais seguindo a Constituição do que os outros, sendo um teocrata, vamos dizer assim, né, nas palavras dela. Então, o cristão, ele tem o dever também tem a César o que é de César, ele tem o dever de fazer o certo dentro daquelas legislações, claro que ele não vai se sobrepor, né, se eu quero mandar, mata o cara, porque sim... Mas ele também é mais CDF, vamos dizer assim, nesses termos de obedecer à lei, não sei o quê. Então, o revolucionário falando que estou com medo de uma teocracia é uma piada, né? Pois é, tem uma coisa que as pessoas não notam, que tem muitos cristãos evangélicos, católicos no meio artístico. Só que elas não se expressam como os esquerdistas se expressam, porque eles são discretos. Eles são pessoas que não chegam arranjando confusão. Então tem muitos católicos que dirigem empresas de cinema no Brasil, que fazem coisas importantes, distribuem, tem empresas, tem católicos, judeus, evangélicos, que estão lá trabalhando, mas que são discretos. Então isso tem muito na política também. Então a verdade é que os cristãos, eles são muito mais discretos em sua atuação cultural e política do que os marxistas, como a Petra Costa. Então a atuação delas, de gente como ela, é uma atuação histérica, porque eles chegam em qualquer lugar, eles têm que bater o ponto. Aí tem as fases. É que nem vegano que tem que falar, sou vegano. Tem que falar que é vegano. Pois é, por exemplo, a peça de teatro, na época do Fora Temer, no final, vão lá, fora Temer, agora sem anistia. Exato. Então fica mudando e eles ficam fazendo isso. Já os católicos, os evangélicos, as pessoas religiosas em geral, elas tendem a ser discretas, né? Então isso muda. Eu tive pesquisando muito sobre a influência do catolicismo no cinema. E muitos diretores eram católicos e ninguém fala disso. Ninguém sabe até. Hitchcock, John Ford. Os melhores, inclusive, até agora. Então, tem muitos, mas ninguém fala. O próprio Scorsese. E muitos acontecia o seguinte, a pessoa na juventude era marxista e fica aquela fama, mas você vê no final da vida tudo era tudo vai se reconvertendo, Pode crer. Eu nem anotei direito, porque esse filme não merece. Eu vou fazer aqui a minha... Caralho, de novo. Outra coisa nesse filme que também me acendeu o bocejo, talvez, mas é um pouco de raiva dessa ignorância, é a desonestidade absurda e intelectual de coisas factuais que já são facilmente verificáveis, como, por exemplo, o Bolsonaro demorou para comprar a vacina. Um exemplo. Falando de Bolsonaro. Mas, por exemplo, pegar os caras falando em língua no Congresso e rezando e não sei o quê, como se aquilo fosse o retrato de todo religioso no Brasil, como se aquilo fosse... E assim, tem muitos que são nessa linha, mas mesmo dentro dos evangélicos... Então, quando ela fala do John Darby, que ele influenciou os evangélicos no Brasil e por causa disso ele vê o apocalipse como algo que está acontecendo agora e que quanto pior, melhor. Essa é a tese que nem é a do cara, mas é que a leitura que ela fez. E de alguém que influenciou mesmo evangélicos, mas não é uma influência majoritária, nem chega a ser uma influência majoritária. Então ela pega, eu quero fazer essa tese. Então, o que eu vou explicar? Deve ter perguntado lá no chat GPT, visto que tem um cara lá que teve uma coisa meio maluca e que isso aí pode influenciar. Então, segundo ela, os cristãos no Brasil, no final é assim, os cristãos, por causa do apocalipse, dos Jesus vingativos, querem partir para ganhar o poder, para ganhar na guerra e acabar com todo mundo que não acredita em Cristo. O que é um absurdo, porque
sei lá, nenhuma sociedade cristã grande que floresceu um país, né, fez isso, né? A perseguição acontece normalmente. Só tem um detalhe que na verdade, não é ela no ChatGPT, não é ela pesquisando, não. Tem uma equipe imensa que trabalha com ela, né? E principalmente Democracia em Vertigem foi um filme, assim, teve até teste de audiência. Então, um filme caríssimo, custou, se não me engano, 3 milhões de reais. E com teste de audiência, não sei quantos montadores, uma equipe de pesquisa, equipe de filmagem. O filme, quem faz assim sou eu. Eu pesquisando. Não, o chat não, mas eu gosto do ChatGPT, não tem nada contra. Pesquisando, é um Google com cassis, vamos dizer assim. Bom, os filmes que eu fiz eu não sabia nem que existia, mas o fato é que ela tem toda a equipe para fazer isso. É coisa... Eles operam num padrão assim de industrial, assim. Sim, sim. Porque, então... Mas ela força muito todas as teses que ela coloca e não desenvolve. Esse é o problema, que ela solta. Por exemplo, quando ela fala da teologia da libertação, ela fala uma ideia perigosa que nasceu no campo e depois... Aí acabou. Exatamente. Ela disse sim. E aí... Ela não explica nem porque ela é boa, porque ela está falando bem da teologia tá defendendo. nem porque ela é ruim. Ou se ela é ruim, se ela é boa, por que ela é perigosa. Ela não fala nada, é tudo platitude, é uma sequência de platitudes. Sim. Aliás, ela não explica nada, por exemplo, quando tem aquela cena do 8 de janeiro, o pessoal invadindo o Congresso e fala, nossa, olha só que absurdo esse bando de teocrata invadindo o Congresso Nacional. Cara, 2013... Era a esquerda fazendo a mesma coisa, subindo. Você lembra dessas imagens? Porque eu lembro claramente. Claro. E ninguém se chocou. Todo ano tinha isso. Ninguém ficou... Teve 2013, 2015, 2014 da Copa. Teve 2016, depois teve com o Temer. Eles tocaram fogo na Praça dos Três Poderes. Eles só não conseguiram entrar. Por que será que eles não conseguiram, né? Então, agora conseguiram. Por quê? Agora conseguiram. Aliás, notícias recentes já mostram que tinha exército, cavalaria, todo mundo sabendo o que ia acontecer. Notícias da BIM falando, vai dar merda e deixaram entrar. Sim, os revolucionários com pedra, pedaço de pau, tocando fogo, não conseguiram entrar. Agora, a tiazinha com a Bíblia, igual algodão doce, os caras entraram, destruíram Popcorn, tudo. O pobre exército brasileiro não conseguiu fazer nada. Meu Deus, por que será? Que coisa incrível na história brasileira. Você vê como a realidade tem tantas perspectivas, e isso tudo poderia ser explorado em cinema documentário. Agora, o problema é, mesmo com a tese dela, veja bem, a minha crítica definitivamente não é conteudística. Mesmo essas ideias dela poderiam ter sido desenvolvidas para um bom filme. Só que isso não aconteceu por questões estéticas, não é questão do discurso. Sim, também acho. As ideias mais idiotas que existem podem no fazer mundo bons podem filmes. fazer boas obras de arte. Vou dar um exemplo, não só filme. Ideologia Racional, de Tim Maia. É a coisa mais imbecil que existe no mundo. E o cara fez um dos melhores CDs, dos melhores discos da música popular brasileira, Tim Maia Racional. Então, ideias idiotas produzem grandes obras de arte. Não foi o que Petra Costa fez. Ela fez uma péssima obra de arte com uma ideia de bosta. Com e desonestidade. Desonestidade intelectual e muita arrogância. Porque eu estava tentando entender por que a voz dela é desagradável. E não é por questões técnicas, ela provavelmente fez fono e não fez pouco para narrar os filmes dela, já narrou 3 filmes dela. E a voz dela é desagradável, por quê? Porque a personalidade dela, expressa na voz, é desagradável, é impostada, é artificiosa. Totalmente artificial. Nossa, falou tudo. Essa desonestidade é impressionante que acaba culminando numa honestidade, porque é tão desonesto que você fala assim, eu sei que lado que ela tá. Fica sincero ali, uma sinceridade que ela não queria. Até nesse sentido, o filme consegue ser pior do que a Democracia em Vertigem, porque, veja bem, a crítica que a direita fez à Democracia em Vertigem está errada. Porque eles diziam que aquilo não é documentário. E é documentário, sim. Você pode fazer um documentário inteiramente falso. Tem documentários, tem erros, e não só por erro, não só por uma estética, uma proposta. Michael Moore fazia coisas divertidas. Pois então, e filmes bons surgiram de documentários com coisas falsificadas. Não, desde o início da história do documentário, muita coisa é encenada, foi feita pensando. Então, o documentário não é o real, o documentário é uma linguagem do cinema, é um subgênero do cinema.
É um gênero do cinema que tem vários subgêneros, né? Então, o problema não é... E, inclusive, certa parte de Democracia em Vertigem é muito correta do ponto de vista documental, porque mostra como pensa a cabeça de um petista. Sim, milindrado pelo impeachment da Dilma. Então, isso foi muito bem retratado por ela própria, não obstante ela ter falsificado muita coisa ali. Até foto, né? Até foto, ela pegou a foto de um revolucionário e tirou as armas que tinham ali, apagou no Photoshop. Então, e colocou, isso é desonestidade profunda. O que não significa que aquilo não é documentário. É documentário, sim, muito desonesto, inclusive. E muito documental do ponto de vista de que como funciona a mente de um petista, né? Exatamente. Outra coisa que também eu falei, cara, o Malafaia, hein? O cara abriu as portas, ficou lá. Eu não sabia quem era Petra Costa, porque... e ele mostra uma coisa, mostra um lado que, assim... Eu conheço um monte de evangélico e o Malafaia tem coisas que ele defende que eu concordo, por exemplo, aborto, eu sou contra o aborto totalmente, mas tem coisas que o cara é desajeitado, vamos falar assim, né, de um jeito mais... E parece que o cara botou a cara para apanhar mesmo ali, é isso mesmo? Não, eu acho que, na verdade, eu discordo um pouco disso, pelo seguinte, eu acho que humanizou o personagem. Porque, por exemplo, ele... Rolou um Capitão Nascimento ali? Não tanto, mas assim, por mais que seja as coisas que ele não fala nada de interessante, propriamente. Também, se ele falou... Não, mas tem ele no trânsito, brigando. Então, aí que tá, eu gostei disso, dele brigando no trânsito, porque eu fiquei pensando, caramba, um pastor famoso como aquele, influente como ele, tá no trânsito brigando com como qualquer motoqueiro. Um de nós. Como qualquer um de nós, como ser humano qualquer, todos nós temos raiva de motoqueiro. Ainda mais no trânsito de São Paulo. Eu tô brincando, gente, só mostrar que humaniza. Então, nesse sentido, eu acho que humanizou o personagem. Agora, mais uma vez, o problema é a dispersão, porque ela não resolve essa questão. Ela apenas mostra, aí mostra mais um pouco, exatamente, e ele fala as coisas dele, e ele fala o que ele defende, que a maioria, que a democracia é o governo da maioria. E é melhor que ele falou, é verdade, sim. A democracia é o governo. E ela defende duas vezes. Não é o da maioria, não. Como é que é? Tem que defender. É o governo. Da maioria com proteção das minorias. Até é um pouco, né? De certa forma. Mas essa não é a definição da maioria. O que eles querem não é isso. É a minoria mandando na maioria. Sim, que é o que eles, exatamente. Né? Do tipo, porque isso é uma coisa que eu também achei muito desonesta. E por isso também é um filme que eu acho que... tanto aí quando você fala, a gente vai falar, eu falo, é inócuo. Nenhuma pessoa vai mudar o voto por causa desse filme. Nenhuma. É capaz até de mudar de lá pra cá por causa dele. Vai trazer umas pessoas pra gente, vai. Porque vai falar, pô, até que esses caras aí... porque assim, quando ela fala do Supremo, por exemplo, parece que aquelas pessoas acordaram um dia e falaram, eu não gosto do Supremo, não. Acho que eu vou... esse Supremo aí não tá legal. Vou derrubar essa merda. Não foi, né, cara? Ela não dá nenhum contexto por que aquelas pessoas estão irritadas, por que aquilo aconteceu, por que as pessoas saíram pra rua. É simplesmente assim, olha só, eles não gostam de democracia, eles estão contra essa instituição maravilhosa, e vocês aí, e além de tudo, por quê? Porque eles gostam do apocalipse, porque, sabe, tipo, essa é uma ligação em cima da outra, você fala, cara, que canalha, né? Pois é, as relações que elas fazem todas são muito forçadas. E o que ela não fala é isso, tipo, isso ela não explica coisas que são fundamentais para você entender por que aquelas pessoas estão irritadas, por que elas invadiram aqui. Não foi num dia acordaram, vamos invadir. Né? Não, e é muito sintomático do pensamento da elite brasileira, né, de uma certa elite que vê o Brasil de forma muito preconceituosa, né? Eu vi um meme no Twitter, inclusive citando o Apocalipse nos Trópicos, que é aquela fala de Fernanda Torres no Roda Viva, na década de 80, ela dizendo, eu tenho preconceito contra crente. E isso resumiu bem o filme. Esse é um filme, porque exatamente. O filme é preconceituoso do começo ao fim. E ela até trouxe uma jornalista da Folha, que é a Ana Virginia Balussier, que ela é especialista, ela sempre escreve sobre a questão dos evangélicos na política. E aí ela incorpora um pouco desse discurso da jornalista para falar dos evangélicos. Só que ela não consegue, em momento algum do filme, disfarçar o preconceito que ela tem. Então é tudo muito preconceituoso.
Então é muito impressionante como ela não consegue se desfazer dos seus preconceitos, ela não consegue se abrir. É mais Então, forte que ela, né? Dá pra ver. é mais forte que ela. Não, está na voz, está no tom de voz dela. Isso fica impresso no tom de voz dela. E é assim, o preconceito, na verdade, ele é uma coisa assim muito evidente. É assim, ela não consegue, não dá. É isso. Transborda. Mas não é só isso não, é uma coisa assim, toda a visão dela é como se fosse assim, essa nova direita, eu gosto que ela fala o termo nova direita. Então, toda essa nova direita, ela fala assim, como se fosse ilegítima, como se todo fosse um movimento. Então, isso é a coisa mais interessante desse filme, que é como se fosse, a Petra Costa parece que ela ficou 10 ou 15 anos ou 20 anos numa UTI, em coma, e ela acordou, e ela está pensando assim, quem são essas pessoas? Que eu não conhecia. Quem são essas pessoas que eu não conhecia? O que é que elas estão fazendo aqui? O que está acontecendo? Entendeu? Então, eu até brinquei no Twitter, né, que tem alguns momentos que eu viro a Petra Costa. Por exemplo, quando eu vejo ciclistas andando de madrugada em São Paulo. Eu olho para eles e penso, quem são essas pessoas? De onde elas vieram? Por que elas existem? Entendeu? Então, é uma coisa assim, muito a Petra Costa flora. Mas assim, são momentos específicos, mas ela parece ser assim em relação a toda a política brasileira, toda a nova direita. Os evangélicos, a nova direita, Malafaia, Bolsonaro. Você não consegue entender Bolsonaro, não? Você não consegue entender porque as pessoas votaram nele? É tão difícil. Não, então isso fica tão perfeito, porque isso me incomodava e eu não sabia colocar em palavras. Fica tão óbvio que ela não entendeu a personalidade que ela está retratando ali. Nem o Malafaia, que é o que está mais tempo ali, ela não entendeu. Ela parece que ela está exatamente assim falando, poxa, mas como que alguém pode gostar desse cara? Como que alguém pode achar que Deus está no centro da sua vida? Como que alguém pode achar que o aborto é a escolha da mulher? Sabe assim, parece que o tempo todo ali tem uma vozinha de fundo, assim, como assim? Gente, olha isso, a moça está dançando aqui numa igreja e cantando uma música desafinada, mal feita. Como assim, vocês não percebem? Tem o Caetano Veloso aqui, tem o Gilberto Gil, é tão legal, e vocês estão apoiando esse tipo de... Sabe assim, fica o tempo todo essa vozinha de fundo, com aquela voz dela, que é irritante. E aí, quando acaba o filme, você fala, cara, a pessoa não entendeu o que está acontecendo. Não entendeu o que está acontecendo. Pois é, isso é uma coisa que eu noto. E como que ela tá lá cagando regra, né? Tipo, estou fazendo um filme para explicar para você a piada. The joke is on you, Petra Costa. Você tá achando que tá tirando uma onda daquela galera, mas você é que não entendeu. Tá ao contrário. A galera entende você. Eu já fui você. Já pensei assim. Eu tenho visto cada vez mais colunas de opinião, matérias em que jornalistas falam abertamente, nós não entendemos o que está acontecendo. Eu disse, dá para entender, hein? Faz uma forcinha que você consegue. Então eu já vi, por exemplo... É só não tratar o Trump como um retardado, porque é um cara que exatamente. É só não tratar o Bolsonaro como um retardado. E Pode os ser eleitores também. E os então, eleitores, é uma coisa assim, olha, eu vi, inclusive tem uma jornalista, colunista da Folha, acho que é Ana Maria Magalhães, se não me engano, ela disse exatamente, ninguém sabe, quando Trump foi eleito, ela disse, ninguém sabe até agora ao certo por que Trump foi eleito. Ela disse com essas palavras, eu digo, olha que sabe, hein? Olha que sabe. Olha, mas aí você falou, dá pra começar a elaborar aí. Até anotei isso aqui. Quando ela fala, os brasileiros não aceitaram, não sei o quê, é sempre ela. E a turminha minúscula dela, é os brasileiros na cabecinha tosca dela, é ela. E aí ela fala, quando eles falam não entenderam, é a gente, a Globo News não entendeu, a Folha, o Estadão e a Petra Costa não entenderam, então ninguém entendeu. Sendo que a tiazinha do Coque entendeu muito mais que eles, cara. Isso é que por isso que eu falo, o Pozonoff escreveu na Gazeta do Povo, aliás, eu queria fazer uma homenagem ao Pozonoff, que foi muito mais inteligente que a gente. Grande figura. Porque ele escreve muita coisa boa. Ele escreveu o seguinte, eu não vi o filme da Petra Costa e sei que é muito ruim. E pronto, porque meu preconceito me protege, eu não sei exatamente as palavras que ele usou. Ele até me falou, pô, vocês viram o filme? Pô, eles me sacanearam num podcast, a roteirista do filme sacaneou o Paulo Pozonoff. Olha só como eles acham que estão sacaneando a gente, mas é a gente que está sacaneando. Ela falou assim, olha só como é a direita brasileira. Ele nem viu o filme e falou que é ruim.
Cara, o ponto do artigo é esse, ele sabe que é ruim. E ele tinha razão, moça. Ele tinha razão, ele foi muito mais inteligente que eu, que fiquei 2 horas aí nessa merda. Eu falei no Morning Show de 2 semanas atrás, de 3 semanas atrás, sobre o filme. Só tinha visto o trailer, acertei tudo. Acertamos, exato. Então, assim, não dá... às vezes a experiência de vida, sabe, moça? Não, você não precisa primeiro... comer cocô pra saber que é ruim, sabe? Tem uma coisa de experiência. E ó, eu vou dizer, então, a função da crítica é definir o que é arte e o que não é. Porque, veja bem, nem tudo que é filme nunca foi assim. Nem tudo que é filme, nem tudo... Se você escrever um livro de poema, não necessariamente isso é poesia. Se você escreve um romance, não necessariamente isso é um romance. Muita gente escreveu muitos livros que pensava que era romance e eles não foram integrados à literatura ou ao cinema, porque não tem qualidade suficiente para isso. Então, na direita, é o que não falta isso aí. Documentário, tem um monte de coisa sendo feita que não chega a ser aquilo que você propõe a ser, propriamente. E quem define o que é o que não é a crítica. Só que tem um problema, a crítica não existe mais. A crítica também não entende tanto quanto a Petra Costa. Então a crítica, ela também é moldada por interesses, por ideologias, por questões políticas, e também ela em parte deixou de existir, pelo menos nos jornais menores nem existe mais. No Jornal do Comércio no Recife, Diário de Pernambuco, nem tem mais crítica, nem na Gazeta do Povo tem crítica de cinema. Então, a gente sempre reclama disso, né? A direita também acha que cultura é uma coisa secundária. Pois é, o que é um absurdo que isso esteja dessa forma. E a coisa fundamental para definir o que é cinema e o que não é, e eu vou te dizer, a maior parte do que está sendo chamado de cinema não é cinema, não é um filme, rigorosamente, não tem as qualidades suficientes, não tem uma estrutura suficiente para ser considerado um filme. É quase aquela maionese, it's not mayo, né? Que tem tudo menos maionese ali. Not milk também, tem isso agora. Tá not movies agora, not cinema. A gente tá vendo uma era, porque, então, o que lá no, onde foi mesmo que me zoaram? Foi aqui, né? Que a substância, que vocês me zoaram, que eu você falou que a substância... Você não foi ver. Digo, tem que, é verdade, é óbvio, você tem que ver uma coisa para criticá-lo. Só que a substância não é cinema, não vou ver, não. Aquilo ali eu não vou ver. Você tinha toda a razão. Mais uma vez, vocês são muito mais sábios que eu. Vocês não assistem e sabem que é ruim. Eu fico assistindo essas porcarias. Mas é culpa de vocês, eu assisto pra vocês não precisarem assistir. Então vocês me agradeçam aí nos comentários. Pois é. Muito bom. Então, a gente tá vivendo uma era, olha, muito louca, viu? Que são pessoas... eu tô vendo muito essa coisa de podcast. Você viu o podcast da moça que acusou o ex-marido de ficar compartilhando as traições 14 anos antes? Não. Ela fez um podcast inteiro sobre isso. Tipo, amiga, manda um e-mail pra ele. Resolve isso aí, fazer um podcast, Então tem muitos filmes. Eu vi. Foi uma coisa na literatura, no meio literário. Na literatura. Eu vi. Não, é a mesma coisa. Tem um já. cara chamado Chico Feliz que ele tá fazendo só isso. Ele só faz não assuntos. Ele pega uma coisa, por exemplo, ele pegou um tema que era um professor meio autoritário de teatro. Tinha umas alunas e ele tinha um método muito louco que fazia as alunas virar meio que escrava dele. Só que ele dizia antes como era o método, aí a mina aceitava, aí a mina saiu de lá puta. Aí em vez dela mandar um e-mail pro cara, ele fez um podcast de 60 minutos contando. E aí você vai ouvindo e você diz, pô, mas peraí, isso na verdade, olha que época a gente está vivendo. Porque olha, se você volta para... Não é tanto tempo, anos 2000, nada. Você ia no cinema, um filme era um filme. Podia ser um filme ruim, mas era em 35mm, era feito por profissionais, distribuído por profissionais, era um filme de verdade. Hoje você vai no cinema, você não sabe se você pega um livro que ganhou prêmio literário e não necessariamente é um livro. Você vê uma pessoa que se intitula fotógrafo e ele, na verdade, ele não sabe tirar uma foto. E assim, e com o ChatGPT isso está aumentando cada vez mais. E assim, onde é que a gente vai parar? Eu sou meio otimista. Uma hora eu acho que as coisas se arrumam e os artistas de verdade acabam aparecendo, assim. Vai ter um momento, esse momento que a gente tá meio ruim mesmo, mas eu acho que sempre, cara, o espírito humano, e aí eu acho que tem o dedo de Deus mesmo, tem essa coisa, ele salta uma hora ou outra, especialmente se a gente está preocupado com isso. Eu acho que tem um problema hoje, é que as pessoas estão pouco preocupadas com isso. A inteligência artificial vai escrever um monte de livro e as pessoas vão se satisfazer com aquele livro. Isso me preocupa mais do que o cara não escrever o livro, sabe? Se todo mundo parar de ler, eu prefiro do que todo mundo ficar lendo o livro de IA. Você não, mas a IA é mais inteligente do que muita gente que está escrevendo por aí. Ela é inteligente, tem senso de humor. Então, se botar ela para fazer um filme... Se o senso de humor dela se refinar...
Cara, eu não duvido Não, já que tá. Olha, tem eu não umas sei, ali nunca que. me contou uma piada convincente. Então, Mas voltando pro assunto, eu esqueci, eu tinha uma coisa, mas continua aí, o que você tava... não, então, mas a IA ela tem uma coisa interessante aí, porque como a gente vê que existe uma inteligência ali, a gente vê que a inteligência ela não é própria, não é obrigatória do cérebro humano. Ela Não pode sei, ela pode se expandir. Não, porque veja porque bem, precisa de vontade. Ela não sente Aí dor, como é que ela vai ter sim. não é empatia, é compaixão, a gente prefere. Então, eu vou mas chegar seja. nisso, que é o seguinte, mas aí a gente pensa, mas isso tudo nada mais é do que ainda Marshall McLuhan, que é os meios de comunicação como extensões do homem. A IA nada mais é do que uma das extensões do homem. Isso, você pode usar bem. Só que estende até a inteligência para, por exemplo, fazer um resumo, ela faz com excelência. Perfeito, Então é incrível esse isso. tipo de coisa Então, assim. se você for ver, tem ali uma inteligência, e o que é que sobra para nós? Vai sobrar só a vida espiritual, amigo. A vontade e a vida espiritual. Então, e aí volta a questão que a gente estava conversando aqui antes de começar esse programa, que é, o cinema tá tão ruim. Você vê, há 10 anos atrás eu vinha a São Paulo e via boas óperas no Teatro Municipal, mas excelentes óperas. Boas peças de teatro, ia à livraria no centro, depois ia em eventos culturais, eu ia vendo no meio da rua, andando no centro de São Paulo, ia em sebos, etc. Aí depois tinha os bares duravam até tarde, as pessoas saíam para paquerar nos bares, normalmente tinha as festas, tinha as coisas. Hoje tinha piada, tinha né, piada entre as pessoas que não se conheciam. As pessoas que discordavam ficavam dentro dos mesmos bares e conversavam dentro dos mesmos lugares. E discutiam e discordavam. até acaloradamente, mas era... Você vê, isso tudo acabou. Acabou. Então, aí chegamos ao ponto do documentário da Petra Costa, em que ela diz o seguinte: pensei que a sociedade fosse evoluir para não precisar da religião, hoje noto que estamos no caminho oposto. Ou seja, as pessoas estão se tornando cada vez mais religiosas, porque eles destruíram tanto o entretenimento, a cultura, os filmes, que as pessoas estão tendo que voltar para a religião. Então o trabalho de Deus... E ela vê isso como uma coisa ruim, né? Deus está atuando até nisso. Deus vence, né? Nosso Senhor Jesus Cristo vence, inclusive, nisso. Né? Porque não está sobrando os bens mundanos, estão tirando da gente. É isso aí. E você podia viver uma vida inteira entretido com isso, sem se preocupar com a religião. Isso é uma coisa muito importante mesmo, porque eu fui um cara assim, o espírito humano, a cultura, Shakespeare, isso me preenchia de um jeito que quase que não precisava de Deus, eu achava, pelo menos, na minha cabeça. E de repente... isso parou de acontecer, né? Shakespeare faz muito tempo que já não tem. Mas pelo menos tinha um Woody Allen ali, tinha um carinha mais ou menos interessante aqui. E aí você conseguia se preencher, como eu era um cara meio inculto mesmo, tudo bem. Mas de repente você vê começou a ficar tão ruim e sem graça, é o que você falou, nem o entretenimento os caras estão conseguindo fazer. Aí você fala, pô, vou buscar alguma coisa que eu acho que tem um dedo mesmo divino, assim, no sentido, deixa eu baixar a bola dessas coisas, tá ficando muito bom e o pessoal tá se distraindo. Volta pra cá. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo num vídeo como esse, e ainda bem que eu acho que não vai muito longe, que parece que é criminalizar a fé de um jeito bem perigoso. Porque e ela não acha que ela fez se ela isso. for levada a sério, é meio que vamos proibir esses caras de entrar na política, vamos proibir esses caras de fazer lei, vamos proibir esses caras de entrar no judiciário, como ela fala do André Mendonça. Então, cara, a gente fala aqui, tira sarro, mas é uma tese muito perigosa, assim, né, no sentido humano, de não aceitar o outro. E a maioria, no caso. Mas se você perguntar a ela, ela vai dizer que foi super compreensiva com os evangélicos, a nova direita, que ela foi empática, que ela está tentando entender, ela está em processo de entender, porque agora é isso, agora é tudo processo. Ninguém chega e digo, beleza, eu quero saber a sua conclusão, sei lá. Hipótese, a conclusão para isso. Não, o processo, nós estamos no processo aqui para tentar entender. Agora... é isso aí. Resta-nos rezar para que mais artistas apareçam, artistas talentosos de verdade.
Até isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, eu não ligo que o cara desafie as minhas crenças, que ele desafia, eu até gosto, porque aí eu reforço, né? Quando eu consigo ter resposta para uma pergunta que desafia a minha crença, eu falo assim, pô, que legal, eu respondi isso, é sinal que o que eu estava pensando tá certo mesmo. Ou então, no mínimo, eu não sei responder e fica no ar, mas se eu responder positivamente aquilo, eu posso mudar de ideia e falar, não, eu estava errado, e beleza. Mas não é o que acontece, é tão primário, e olha que eu não sou um teólogo, eu não sou um cara convertido há 10 anos, e tem uma coisa... Então, é uma primariedade adolescente e é levada a sério aí você vê como essa galera na política, na crítica cultural, no jornalismo, no cinema, como eles estão pré-adolescentes, estão nível meu filho de 16 anos, assim, talvez menos até. Ele talvez compreenda melhor esse mundo que ela não compreende do que eles. E é um cara que eu falo pouco de política com ele, até evito. Mas é um cara que compreende melhor. É louco isso, né? Pois é. Não, tá acontecendo isso e a gente tá vendo uma piora cada vez maior, porque veja, o que era a esquerda no cinema documentário? Ela usava muito de uma linguagem que é muito prestigiada dentro do cinema documentário, que é o cinema direto. Então, por exemplo, você vê Entre Atos, de João Moreira Salles, que é um filme que ele fez na campanha de Lula, em 2002, ele mostra ali claramente como ele pegou e fez bem, fez um bom filme. Tanto é que o filme sobreviveu a contingências políticas mais diversas e continua sendo um relato interessante, apesar de que é excessivamente simpático com Lula. Mas mesmo assim o filme permanece. Por quê? Porque é cinema direto. Cinema direto é o quê? Não tem entrevistas propriamente, não tem corte, trilha sonora por cima, apenas cortes secos e aquilo que está acontecendo sendo mostrado. Então tem muito isso. Ele Eduardo faz Coutinho isso naquele usa outro. muito. O Eduardo Coutinho é bom. Então tem muita. Maria Augusta Ramos também. faz também, só que faz mal, porque os filmes são desagradáveis, são ruins. Mas o fato é que ainda tinha aquele prestígio do cinema direto. Mas aí você chega em Petra Costa, é assim, é um ensaio, mas é um ensaio ruim, com ideias mal elaboradas, primárias, mal elaboradas, com um filme desconjuntado, mal montado, mal roteirizado, com excesso de metáfora, uma metáfora atrás da outra. E metáfora ruim, né? Porque se fosse umas puta metáfora, legal. E aí uma interpretação mais absurda do que a outra, não é? Uma falta assim, e pior de tudo, eu reitero a crítica que eu fiz à Democracia em Vertigem, que é, o problema não é ela acreditar nisso tudo e falar. O problema é ela tratar o espectador como um imbecil. Isso, perfeito. Ela trata todo mundo como se fosse um imbecil. Aquela voz quase maternal, né? Olha, o Bolsonaro... Que isso é uma coisa que me incomoda muito na direita também. É a coisa de você não acreditar na inteligência do espectador. Agora falou não é? Isso é uma coisa básica. Você fala coisa, as pessoas entendem. Olha, a coisa mais elevada que você falar, dá a impressão que você não entende, mas quando vê, as pessoas captam uma coisa ou outra e vão elevando o seu nível. Claro. Como que a gente aprende? Eu, pelo menos, aprendi assim. Eu ouvi o Paulo Francis falar, por exemplo, em vários lugares, eu lia as coisas. Metade eu não entendia, mas tinha uma referência aqui, outra ali. De repente eu ia juntando, ele repetia essa referência 3, 4 vezes. Eu falava, pô, isso é interessante, vou buscar o que é. E é assim que se constrói. Não é nivelando por baixo. Você nivela por cima, o cara vai penar um pouquinho, uma palavra ele não vai entender, um conceito ele vai patinar, mas se você não der substância, o cara vai sempre se alimentar de McDonald's ali, ferrou, cara, não vai crescer mesmo. Eu concordo plenamente com você. E para finalizar agora, que eu acho que a gente até passou, quanto tempo deu de... Quase uma hora, então tá bom. Para finalizar, o editor vai brigar, ele gosta de 40 minutos, mas tudo bem. Para finalizar, eu queria falar da situação política, porque além do anacronismo do filme, né, a gente está num momento que os evangélicos realmente estão crescendo, o próprio governo Lula claramente já falou isso em vários momentos, quer se reaproximar do público evangélico, e aí me sai um filme desse que a mulher quase está falando assim, olha, cuidado com esse pessoal, que esse pessoal é meio retardado. Tipo, é um tiraço no pé, né? O governo falou alguma coisa? Os caras, será que é por isso que estão meio que escondendo? Pelo que eu vi, a última pesquisa, os evangélicos estabilizaram, pararam de crescer. Então, eu acho que até nesse sentido o filme é um pouco anacrônico. E esse é o problema de você tratar de atualidade. Isso é um problema seríssimo.
porque você faz um filme que fica velho muito rápido. E esse filme já tá velho, ele já tá velho do começo ao fim. Porque, não, e pior do que velho, ele está muito pior do que velho, porque a gente está saturado dos temas que ele tá falando, porque passaram 2 anos falando do 8 de janeiro, então fica demais, todo dia passando aquelas imagens. E quando você fala do tema atual, não é um problema em si falar da atualidade, se você tem uma lupa grande, você tem um olhar instrumental para... Um olhar transcendente da coisa, um pouco mais... isso dentro do universal. Mas quando você pega isso e a lupa fica ali, que é o caso desse filme, realmente você fala, pô, esse filme tá anos atrasado. Pois é, essa foi a grande dificuldade que eu tive ao fazer os meus filmes. A primeira coisa que eu pensei, eu vou fazer um filme, como eu sou Olavo, ou Nem Tudo Se Desfaz, eu pensei, eu vou fazer um filme que tem um instrumental que não serva só para aquilo que ele está apresentando, mas para outras coisas. Exato. Que aí vai essa forma e essa instrumental teórica, no caso do Nem Tudo Se Desfaz, a teoria mimética, ela pode ser usada até hoje. Então, nesse sentido, um filme que trata de 2013 a 2018 vai ser útil agora. Então, isso está faltando muito à esquerda, porque é a decadência intelectual. Exato. Eles estão lendo Marcia Tiburi ao invés de ler Adorno, né? Ler Adorno, pois é. que já... Não, e Adorno tem coisa boa e tem coisa ruim. Sim. Mas aí, se você souber usar bem, mas no caso, agora está ficando assim o chorume. Exatamente. Muito bem. Cara... Muito obrigado, como sempre, uma conversa sensacional. Muito obrigado, eu que agradeço, bom demais. A minha provocação não deu muito certo sobre Brasília, achei que você ia defender mais a cidade, mas tudo bem. Mas é sempre um prazer ter você aqui, é sempre um prazer também ter vocês todos aqui. Não deixe de comentar, compartilhar, xingar, falar bem, falar mal. É sempre um prazer também ler os comentários. Eu leio todos, principalmente aqui no Cine Quinto, que é o programa que eu apresento, meio que é o meu programa aqui no canal. Então, podem continuar comentando, eu respondo e muito obrigado a todos. Não deixe de assistir os nossos outros programas e até o próximo Cine Quinto.